Continuação da leitura do livro Rio Secreto, de Manuel de Almeida e Silva, Márcio Reuter e Thomas Jonglé, da editora Jonglé. Essa parte que eu vou ler agora, acho que foi a que me chamou mais a atenção, que me fez comprar o livro. Ela fala dos sapatos da estátua equestre do General Osório. Ela fica no metrô da Carioca, na Praça 15, no centro. E claro que eu nunca tinha observado esse detalhe. Por que a estátua está sem botas? Se não for atento, o observador da grande estátua equestre do General Osório, que está no centro do Rio de Janeiro, na Praça 15, não percebe que o herói da Guerra do Paraguai, que viveu que durou de 1864 a 1870, o maior conflito militar do século XIX da América do Sul, está sem suas botas de montaria, mas com sapatos de passeio. Há uma explicação para esse aparente erro? Depois de pesquisar para realizar a obra, o escultor Rondolfo Bernardelli optou pela indumentária correta para a situação. Segundo o uniforme com botas de montaria, quando concluiu o modelo, que está hoje no Museu Histórico, na reserva técnica, não exposto ao público, Bernardelli mostrou à filha de Osório, que observou que desde 1866 o pai não usou mais botas. Explicou que na Batalha do Paço da Pátria, debaixo da chuva torrencial durante 24 horas, as pernas do general incharam, impedindo de tirar as botas encharcadas e o fazendo ordenar que a cortassem para poder voltar à luta. Venceu a batalha, mas com uma inflamação nas pernas que o impossibilitou de calçar botas para o resto da vida. Por isso, depois de ouvir a filha de Osório, Bernardelli optou por apresentar o general com sapatos, sem botas de montaria. Inaugurado já na República, o monumento homenagem ao general do Império foi bem recebido devido ao fato de Osório ser querido pela população, que contribuiu para cobrir os custos da obra. Cerca de 40 mil pessoas participaram da festa de inauguração em 12 de novembro de 1894. A Batalha do Paço da Pátria e a famosa Batalha do Tuiuti, grandes feitos militares de Osório, estão representados em dois altos relevos nas laterais da base da estátua. A estátua tem 8 metros de altura e pesa 5.700 quilos. Foi fundida nas oficinas Thibault, em Paris, em 1892, com o bronze dos canhões tomados dos paraguaios. General, deputado, senador, barão, conde e marquês de Herval, Manuel Luiz Osório nasceu no Rio Grande do Sul em 1808 e morreu em 1879, em sua casa na atual Rua do Riachuelo 303, transformada em museu em 1983, e onde hoje funciona a Academia Brasileira de Filosofia. Tombada pelo patrimônio histórico, a casa é revestida com azulejos portugueses. O segredo da Igreja de São José, que fica na Avenida Presidente Antônio Carlos, sem números, no centro. As visitas são de segunda a sexta, de 8 ao meio-dia ou de 2 às 5 da tarde, e aos domingos, entre 8h30 e 11. Santa Surpresa. Em dias de semana, nas horas do almoço, podem ser vistas na Igreja de São José curiosas filas de fiéis bem no canto direito da igreja, lá na frente da Capela Mor. Um a um, após paciente espera, os fiéis somem por trás da mesa do altar mor para reaparecer instantes depois, revigorados e felizes do outro lado. É preciso fazer fila para ir atrás do altar e ver e rezar em frente a uma espetacular escultura que representa o instante final de José na terra. À esquerda de José, deitado, grisalho e abatido, está Maria. À sua direita, Cristo, já Senhor de suas convicções. A fé demonstrada pelos crentes e a qualidade e o realismo da escultura faz desse momento rápido, não é permitido demorar muito em frente à escultura, visto a quantidade de pessoas esperando. Um momento de intimidade e recolhimento intenso. Se o interior é o resultado da última obra em estilo rococó, de 1842, a primitiva ermida
foi construída no mesmo local do século XVI pelo eremita Egas Muniz. Em 1659, para facilitar o acesso dos fiéis e evitar que fizessem a subida exaustiva até a primeira catedral situada no Morro do Castelo, trouxeram para cá as relíquias mais sagradas da cidade. Adquirindo status de matriz, a igreja de São José recebeu a pia batismal, o sacrário e o padroeiro da cidade. Em 1734, a matriz foi transferida para a igreja de Santa Cruz dos Militares e 3 anos mais tarde para a igreja do Rosário dos Homens Pretos. Coube à igreja de São José, porém, ascender à dignidade de sede paroquial, juntamente com a igreja da Santa Rita, em 1751. Os sinos da São José são famosos por sua sonoridade, graças a um carrilhão de 1883 que permite executar muitas melodias. Prédio ao Rei dos Mágicos, ele fica na Rua do Ouvidor, 116, próximo ao metrô da Carioca. Um sobrado neo-egípcio onde foi produzido o primeiro telefone do Brasil. Houve um tempo em que o Rio, a fim de passar uma imagem cosmopolita, decorou suas ruas com soluções ecléticas dos neo-estilos neo-românico, neo-gótico, neo-barroco, neo-rococó, neo-persa, neo-maurísco e neo-egípcio. Na esquina da rua Avenida Rio Branco com Rua do Ouvidor, o caminhante descobrirá o sobrado neo-egípcio com 2 cortesãos egípcios de um lado do segundo andar do edifício que ostenta ânforas de incenso. Os guarda-corpos são adornados com escaravelhos alados e o quarto andar tem sacadas em arco que se projetam para fora da edificação, dando a sensação de projetar-se para cima. Construído no século XIX, antes da abertura da Avenida Rio Branco por Pereira Passos, que aconteceu entre 1903 e 1905, esse sobrado abrigava o comércio ao Rei dos Mágicos, onde foi produzido em 1877 o primeiro telefone do Brasil. O Rio foi a primeira cidade fora dos Estados Unidos a ter essa tecnologia. O imperador Dom Pedro II viajou em 1876 para a Exposição Universal da Filadélfia, que celebrava os 100 anos da independência dos Estados Unidos. Em 25 de junho, o imperador dirigiu sua atenção a um inventor escocês que não interessava a ninguém, Alexander Graham Bell. O inventor convidou-o a conhecer seu aparelho e começou a recitar Shakespeare. Segundo alguns historiadores, o monarca brasileiro teria exclamado: "Céus, isto fala!" O fato é que o entusiasmo do imperador estimulou a disseminação do aparelho rapidamente pelo país. Já no ano seguinte, 1877, a casa comercial Ao Rei dos Mágicos, na firma Rodel & Chaves, obteve concessão para instalar linhas telefônicas na cidade do Rio de Janeiro. Em publicações do mesmo ano, nas notas do Almanach Lambert, veja na página 111, descobrimos que a casa é fornecedora de fogos indianos de Bengala, porta-vozes, porta-raios, telégrafos e preparações para matar ratos, baratas e todos os insetos, além de artigos de mágicas e colares elétricos para crianças. Em registros posteriores, a casa científica e original anuncia inclusive seus telefones. Em maio de 1878 surge a crônica semanal O Telefone. A representação da deusa egípcia da harmonia cósmica Khepra, o escaravelho é o símbolo do renascimento da alma. Era muito utilizado como talismã de proteção. Existe outro sobrado neo-egípcio situado nos números 40 e 42 da Rua Pedro Alves, no Santo Cristo. A gente vai falar dele na página 81. O baixo relevo de Orestes Aquarome, edifício Guinle, na Avenida Rio Branco, 135, fica na esquina com a 7 de setembro. O borborinho da Avenida Rio Branco, no edifício Guinle, de 1928, é um dos prédios Art Deco de grande qualidade da cidade. Ele abriga em seu hall, galeria, além de gradis de ferro com linhas zigue-zague,
uma ode à modernidade veloz. Em estuco, pintado de dourado, o painel assinado por Oreste Acquarone, que viveu de 1875 a 1952, sobre o balcão da recepção celebra a velocidade, representando os meios de transporte, automóvel, navio, locomotiva e avião. O século XX trouxe, entre tantas outras novidades, a rapidez dos deslocamentos. Navios e locomotivas não foram invenções desde o século, mas ganharam velocidade nunca imaginava tempos atrás. Automóveis e aviões, inventados no século XX, e apenas 30 anos se tornaram ícones da modernidade luz. Se em 1900 um automóvel chegava a 20 km por hora, em 1930 podia chegar até a mais de 100. Os aviões em 1900 eram experiências perigosas. Nosso Santos Dumont bem sabia. Se em 1928 Europa e Brasil já estavam conectados pelas Aeropostale francesa, em 1922 Sacadura Cabral e Gago Coutinho, portugueses, haviam feito a travessia atlântica entre Lisboa e Rio de Janeiro. Esse é o primeiro arranha-céu da Avenida Rio Branco, edifício Guinle, projeto de Gusmão, Dourado e Baldacini, é o primeiro arranha-céu da Avenida Rio Branco. Inicia a segunda geração de prédios da Avenida Central, propriedade do Eduardo Palacin Guinle. Surgiu a partir da demolição do prédio construído por Januzzi e irmão nos primeiros anos de 1900, o que inaugurou a Avenida Central. Orestes Acquarone, que fez o painel do prédio, é um desenhista, artista gráfico e escultor. Ele é de Montevidéu, no Uruguai, e viveu de 1875 a 1952. Viveu muitos anos em Buenos Aires, onde ganhou projeção como cartazista. Em 22, fixou-se no Rio, colaborando com algumas das principais publicações cariocas e ilustração brasileira. O Mário é a revista da semana. Em 1926 em diante, ainda que continue participando dessas atividades, passa a se dedicar à escultura. Expôs diversas vezes no Salão Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro. Bem, vou terminar por aqui então.